Apesar do sistema, você pode viver livre, sem fazer barulho. Isso tem tudo a ver com educação, com cultura. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Recentemente eu estava estudando a história dos músicos de Bremen e achei a história bem interessante. Realmente ela traz crises existenciais dos bichinhos, né? Por outro lado, a versão abrasileirada chamada Os Saltimbancos traz essa mesma história com um viés bastante político-social. Naturalmente, a cultura Zen tem mais a ver com as crises existenciais do que com as crises sociais. Primeiramente, isso tem a ver com o estado de atenção. Eu entendo que existe uma preocupação social importante, que não deve ser simplesmente esquecida. No entanto, eu sempre senti por experiência própria, eu mesmo vivendo a escola, a educação, o aprendizado, a cultura deste país, eu como brasileiro, crescido aqui, percebi em mim mesmo uma coisa que foi muito difícil de entender ao longo dos anos. Eu fui entender isso lá depois dos meus 20 anos. Existe uma base que está sendo menosprezada. E é compreensível que seja, porque é uma base muito sutil, muito fácil de esquecer. O que aconteceu? A crise existencial dos músicos de Bremen foi logo trocada pela crise político-social dos saltimbancos. Se você não conhece as histórias, você pode pesquisar aqui mesmo, no YouTube. É muito fácil a gente simplesmente esquecer das crises existenciais e trocá-las pelas crises político-sociais. E isso tem a ver com educação. E isso tem a ver com atenção. O principal fator de uma educação saudável é a atenção. Ao que você está dando atenção? As coisas existenciais ou as coisas mais superficiais? Superficiais no verdadeiro e literal sentido, não menosprezando. A vida suficiente nasce quando a nossa educação deixa de ser sistema e passa a ser consciência. O que é o sucesso? O que é essa vida plena, realizada, satisfeita? Quando será o suficiente para nós dizermos, eu tenho uma vida humana feliz? Quem definiu isso? Como a gente define isso para nós mesmos? Quais são os problemas que temos que resolver para que tenhamos esta vida plena, satisfeita e deixarmos apenas de sobreviver? Isso é um caso de educação, de prestar atenção no problema certo, de resolver a equação certa. Todos temos consciência que o Brasil está com sérios problemas de educação. Eu não sou um educador formado no sistema, mas eu gosto muito de aprender, ler, ir atrás, conhecer, entender, prestar atenção. Meditação também é uma educação. Cultura Zen é totalmente educativo. Cultura, afinal de contas, tudo aquilo que a gente se alimenta, intelectualmente, emocionalmente. Tudo vai transformando a qualidade da nossa atenção. Se ela fica mais profunda, se ela fica mais superficial. Mas como eu disse, assim como você, como todos nós, fazemos parte da cultura do nosso país. Sejamos nós educadores ou não, alunos todos somos, com certeza. E existe uma crise de educação básica, leitura, escrita, analfabetismo. Isso não tem a ver apenas com a técnica do ler e do escrever, mas também de como entendemos o nosso mundo, de como entendemos quem somos e o mundo em que vivemos, o país em que vivemos, as intenções que nos cercam. A gente fica avulso demais quando não conseguimos ter capacidade de
autoaprendizado, autoobservação, que é a verdadeira liberdade. Fala-se muito em perda de pensamento crítico. Agora, pensamento crítico é uma circunstância bem específica, bem especial. A primeira vez que eu ouvi falar que eu tenho um pensamento crítico foi dentro de uma sala de aula, já no ensino médio. E eu senti na hora uma intenção de agradar o meu ego quando falaram isso para mim. Quanto a pensamento crítico, o próprio Zen budismo, ele tem uma diretriz de atenção plena e pensamento crítico, autocrítica, autoobservação. Então, neste sentido, é interessante o pensamento crítico, mas existe um pensamento crítico que é aprendido dentro do sistema educacional vigente, público, as diretrizes, que este pensamento crítico, ele na verdade não é um pensamento independente. Ele é apenas valorizado quando você segue as determinadas diretrizes. Quando você não pensa dentro das diretrizes, este seu pensamento crítico, ele é julgado severamente. Eu experimentei isso. Vamos falar sobre o que seria, então, uma cultura, uma educação independente, livre, uma vida plena, satisfeita, feliz, realizada, uma vida simples, porém consciente, alerta, uma simplicidade consciente. Tem muito a ver com capitalismo, será? Simplicidade consciente? Ou soa mais como um comunismo? Simplicidade consciente. Nunca esqueça da palavrinha consciente. Autonomia intelectual. Capacidade de autoaprendizado e não depender emocionalmente do sistema. Isso é o que eu chamo de cultura zen. Educação zen, meditação. Meditação conduz a um estado mental que aprende, um estado mental de aprendizagem constante, viva, alerta. É tipo uma antena sintonizada, um rádio interior sintonizado para sempre aprender. É um estado de atenção, total atenção, mais profunda possível. E este rádio, ele está sempre captando, sempre observando, nunca acumulando. E também jamais se identificando com o conteúdo que é aprendido. Com isso eu quero dizer, não há ideologia sendo construída através do conteúdo que é sintonizado, porque a atenção plena está na própria sintonia, na própria atenção, não no conteúdo que nos cerca. É a qualidade desta atenção que vai fazer entender a importância, a prioridade de tudo aquilo que nos é apresentado, instruído, apresentado pelo mundo exterior, seja o sistema, seja a natureza. É uma mente livre, livre da comparação. E como é que se ensina isso? Como é que se ensina a meditação, cultura zen? Através de arte, reflexão e autonomia. Você trabalha o silêncio. Você cria condições para que o silêncio aconteça. Por que o silêncio? Imagine você tentando encontrar a estação do rádio, você está prestando atenção, existe o silêncio. Até que então você encontra algo que te faça sentido. Mas sem o silêncio você não conseguiria encontrar a estação. Então não tem nada a ver com fuga do sistema, ou mudar o sistema, ou revolucionar o sistema, e sim aprender como encontrar o silêncio interior e o autoaprendizado, e a sintonizar-se com o alto de maneira independente.
tornar isso um autoaprendizado. Apesar do sistema, você se torna consciente, desperto e adquire total responsabilidade individual. O ensinar cultura zen, o praticar meditação, são duas coisas que funcionam juntas, né? Se você só praticar meditação, ela vai se tornar uma atividade. Está sendo muito realizada esta atividade de meditação no próprio ambiente escolar. Ok, no ambiente terapêutico, enfim, para crianças, adultos, idosos, todo mundo está realmente praticando a meditação, experimentando. Muito bem. Mas assim como aconteceu com a yoga, parece que se tornou apenas um exercício físico, ou exercício mental, né, no caso. Mas o entendimento do que acontece com a mente que medita, afinal de contas. O que é esta mente em estado de atenção plena? O que isso significa? Quando a gente aprende a tocar um instrumento musical, a gente ouve a música, a gente faz a música, mas a gente precisa aprender os conceitos básicos da música. Da mesma forma, é interessante explicarmos o que está acontecendo com a mente que medita. É interessante aprendermos, entendermos, é interessante entendermos o que está acontecendo com a mente que presta atenção profunda nas coisas que nos cercam. Eu experimentei que isso é o que está faltando no Brasil. No mundo, não sei. Mas no Brasil, onde eu experimentei a educação pública, como aluno, que foi aprender cultura zen fora da escola, anos depois do término do ensino médio, observando atentamente todas essas discussões, esses debates sobre a qualidade do ensino brasileiro, da cultura brasileira, eu tenho uma certa clareza de que está faltando o entendimento de como funciona a nossa mente. Isso é básico na educação antiga oriental dos meditadores. Isso é básico para uma cultura saudável, para um país saudável. Indivíduos que vivem na simplicidade consciente, na autonomia intelectual e na capacidade de autoaprendizado. Isso é liberdade. Isso é existencial. Não é político-social. Político-social vem depois. E é bom que venha depois, porque vem com uma intenção saudável, positiva. Aqui embaixo na descrição eu tenho vários produtos, vários serviços sobre cultura zen. Estou planejando atualizar todos esses conteúdos, mas você já pode ajudar o canal e o artista que vos falo adquirindo algum desses serviços, ok? Até o próximo vídeo.